Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira, aqui agora no capítulo dos planos de financiamento, iniciamos aqui com o sistema francês, já falamos do sistema francês sem carência, agora sistema francês com carência e pagamento dos juros, tá bom? Assista o vídeo até o final, até a gente terminar de preencher a tabela, a gente vai fazer aqui manual, tá? Dá um curtir para o professor, depois você procura, eu vou ensinar a fazer no Excel e ainda vou ensinar a fazer no HP 12C, tá beleza? Tudo bem, então vamos começar aqui. Como é sistema francês, a característica é que a prestação é constante. Muito bem, isso é uma coisa. Os juros vão caindo, a amortização vai subindo e o saldo devedor vai começar do valor da dívida até zero. Só que nesse exemplo, nós temos uma carência e está pedindo para pagar os juros durante essa carência. Então, na carência, eu vou pagar apenas os juros. Tudo bem. Então, o exemplo é uma dívida de 10 mil. Então, você começa aqui com a dívida de 10 mil. Perfeito? Tudo bem. A taxa de juros é de 5% de amortização. O tempo de financiamento é 8 meses, só que a carência é 3 meses. Perfeito. Então, o que a gente faz? Aqui no tempo zero, no ato do contrato, a gente não paga nada. Então, venceu um mês. No final do mês, eu calculo os juros, que é 5% de 10 mil. Então, 10 mil vezes 0,05, que dá 500. Então, aqui, 500, certo? Não vai amortizar nada. Conclusão, a dívida vai continuar sendo 10 mil. E aí eu pago os juros, 500. Tá aqui. Tá? Muito bem. Segundo mês, no início do segundo mês, início do primeiro, início do segundo, juros ainda, porque eu ainda estou na carência, não amortiza nada, a dívida continua 10 mil e eu pago os 500. Perfeito. Beleza. No início do terceiro mês, então aqui já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, certo? Então já passou 3. Início do primeiro, início do segundo, no início do terceiro, quer dizer, já passou 3 meses, então já passou a carência. Agora eu vou pagar a dívida. Então primeiro eu tenho que calcular, tá bom? Vou pegar uma folha aqui, porque aqui não sobrou muito espaço. Então vamos calcular a dívida. A dívida a gente calcula pelo dívida é igual a prestação vezes o fator de amortização, que é 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i, que multiplica 1 mais i elevado a n. Perfeito? Então, eu posso calcular por aqui, que eu sei que a taxa é 5% e o tempo é 8. Eu posso pegar aqui na tabelinha, que informa aqui em 5% e 8, está lá 6,46. Então, eu sei que a dívida é 10 mil. Prestação vou calcular 6,46, 321,28. Beleza. 321,28. Esse valor aqui é o ANI. Se eu calcular aqui substituindo o 5 e o 8, vai dar isso. Eu aproveitei que está calculado na tabela. Então a prestação vai ser 10 mil, está multiplicando, passa dividindo, dividido por 6,46, 321,28, que vai dar 10 mil, dividido por 6,46, 321,28. 1.547,22. Esse é o valor da prestação. Perfeito? Então, deixa aqui meu rascunho de lado. E aqui, então, é 1.547,22. Agora, é normal o procedimento. Todas as 8 prestações serão deste valor. 1.547,22. 1.547,22. Tudo. Que a característica do francês é que as prestações são constantes. É o mais usual aí no mercado financeiro de empréstimos, tá bom? Então você pode até já calcular a somatória aqui, que você vai pagar no final. Você pega 1.547,22, multiplica por 8, então você já tem isso, e soma 500 mais 500, mais 1.000, mais 1.000. Então você vai pagar no final
4.377,76. Você sabe que a sua dívida é de 10 mil, então você sabe que você vai pagar 3.377,76 de juros. Tranquilo? Tudo bem. O que a gente vai calcular agora? Bom, a dívida é 10 mil. Agora eu calculo quanto que vai ter de juros e vai ter de amortização. Porque a partir de agora, como eu estou pagando já a dívida, além dos juros, eu começo a pagar a dívida. Então eu vou amortizando. O que é amortizar? Eu vou diminuindo o valor da dívida. Então, eu calculo a parte, o 1.547 tem juros e tem amortização. Então, eu calculo os juros do saldo devedor anterior. Então, eu pego 10 mil vezes 0,05, que dá 500. 500, certo? Aí, agora eu pego 1.547,22 menos 500, que dá 1.047,22. Esse é o valor que eu vou pagar na dívida nesse mês. Então eu tenho que diminuir minha dívida, né? Então eu pego 10 mil menos 1.047,22, que deu 8.952,78. Olha que legal. Eu já não devo mais 10 mil, devo 8.900. Então vai cair mês a mês, desde que eu vá pagando as prestações, certo? O que eu faço agora? Todas as prestações são iguais. O que vai acontecer? O valor do juro vai diminuindo e da amortização vai aumentando. Por quê? Porque o juro vai ser sempre calculado no último saldo devedor. Então o juro é de 5%, tá lá o último saldo, eu faço vezes 0,05, dá 447,64. Tudo bem, agora eu vou aproveitar os resultados e vou fazer assim a mecânica para facilitar a calculadora, para não ter que ficar zerando toda vez. Eu já estou com esse valor, eu faço a diferença desse, então ponho menos 1.547,22, eu acho a amortização, 1.099,58. E apesar de ter dado negativo, eu ponho positivo. Quando eu faço esse menos esse, eu acho esse. Como esse valor está negativo, eu vou entrar com esse positivo, porque aí vai dar a diferença de qualquer jeito e vai bater o resultado aqui. Então põe aqui, ó, mais 8.952,78 igual 7.853,20 vezes 0,05 igual 392,66. Faço aqui a diferença, menos 1.547,22. Acho aqui a amortização, 1.154,56. E aí vou, mais 7.853,20. 6.698,64 vezes 0,05. Tá vendo? Fica mecânico agora. E aí a gente vai fazer, ó. Então, como vocês podem perceber, o valor do juro está diminuindo. Começou 500 que eu estava pagando, depois deu 500, 400, 390, 330, a amortização constante. Do mesmo modo, a prestação constante. A amortização está subindo, né? Eu faço agora, ó, menos 1.547,22 dá 1.212,29. Somo mais 6.698,64, 5.486,35 vezes 0,05, 274,32 menos 1.547,22. Amortização 1.272,90 mais 5.486,35, 4.213,45 vezes 0,05, 210,67 menos 1.547,22, 1.336,55 mais 4.213,45.
2.876,90 vezes 0,05. Sempre a mesma matemática. 143,85 menos 1.547,22. Fica até meio chato, né? Acompanha aí até o finalzinho. 1.403,37 mais 2.876,9, 1.473,53 vezes 0,05, 73,68 menos 1.547,22, 1.473,54. Não sei porque deu uma diferencinha, tem que dar 53, vou pôr aqui 53, porque aí o último tem que zerar. Ó. Esses dois tem que bater igual. Você faz aí uma compensação para zerar. Aí que legal que fica a nossa tabela. Então, repetindo lá. Tinha uma carência, fui pagando os juros, depois comecei a pagar juros e a dívida. Aí a dívida vai sendo amortizada, diminuída. Então, tá lá de 10 mil para 8.900, 7.800, então a cada mês ela está reduzindo um pouco. E esse pouco vai aumentando com o passar do tempo, assim como os juros vai diminuindo com o passar do tempo. No início se paga mais, no final se paga menos juros. Tranquilo? Então, é uma maneira considerada mais justa no mercado, né? Apesar que nós estamos aí hoje, dia 11 de maio de 2016, dia do impeachment da Dilma. Não tem nada com isso, mas não vou falar da Dilma não. Vou falar que alguns estados entraram na justiça contra o governo federal, né, porque eles não querem pagar desse modo. Eles querem pagar sempre só calculando o juro lá no valor inicial. Mesmo que eles vão amortizando, vão pagar o juro sempre lá da dívida. Né? Então é o chamado juro simples. Aí fica fácil, né? Se o Supremo der razão para eles, eu acho que todo mundo tinha que entrar na justiça contra os bancos para pagar do mesmo jeito. Brincadeira, eles não quebram os bancos aí. Um abraço, pessoal.